Como eu falei, nós estamos na terceira noite, no terceiro domingo desse mês de novembro, e durante todo esse mês de novembro o tema que Deus colocou no coração do pastor Samuel é resgatando a cultura do reino. E eu quero só trazer um pouquinho do que foram das coisas que foram faladas nos dois domingos anteriores. Então, na primeira noite, lá no dia 7, no culto de ceia, no domingo de ceia, o pastor trouxe uma visão geral do que seria a cultura do reino de Deus. E o texto que o pastor leu lá de Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, resumidamente ele dizia o seguinte: Jesus dizia: o reino de Deus está no meio de vocês. Para os judeus que perguntavam para Jesus quando chegará o reino de Deus, como que ele será anunciado, de que maneira nós identificaremos que é chegado o reino de Deus. Na verdade, eles queriam saber como que o rei ia se manifestar, porque para que o reino de Deus exista tem que ter um rei, e os judeus até hoje esperam por esse rei, por esse líder. Eles não reconheceram em Jesus esse líder, e Jesus resumidamente disse: o reino de Deus já está no meio de vocês. Então esse foi o resumo da primeira mensagem que o pastor trouxe. E aí ele falou que a cultura do reino envolve várias coisas, que na cultura do reino de Deus, então, nós temos um jeito de falar, nós temos um jeito de ouvir música, de cantar músicas, um jeito de dançar, um jeito de alguns hábitos que nós temos e outros que nós não temos. Então ele falou várias coisas que envolvem a cultura do reino. Na segunda noite foram pregados, o pastor pregou então no domingo passado sobre as bem-aventuranças. O pastor leu lá em Mateus capítulo 5, em que você tem uma lista ali de mais ou menos 10 versículos, e que em cada versículo traz uma bem-aventurança, fala um pouquinho o tipo de pessoa que vai herdar o reino de Deus, características, qualidades, qualificações das pessoas que hão de herdar o reino de Deus. E no domingo passado então o pastor falou que os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça de Deus, e aqueles que são injuriados e perseguidos pela causa do Senhor, desses é o reino dos céus. Isso foi o que o pastor pregou na semana passada. E no final da palavra ele falou um pouquinho sobre orgulho, que é uma das coisas que nos impedem de ter essas características daqueles que hão de herdar o reino dos céus. Que o orgulho é um dos nossos grandes desafios para ser um cidadão do reino dos céus. E eu quero continuar então falando sobre essa temática do resgate da cultura, e eu vou focar um pouquinho mais não só na palavra cultura, mas dos valores, dos princípios do reino de Deus no meio da igreja, no meio do povo de Deus, nesse tempo difícil em que nós vivemos. Eu quero abordar uma questão que para mim é algo que salta muito aos olhos, eu percebo muito no meu dia a dia, e geralmente eu dou exemplos aqui da minha rotina de trabalho, que eu passo praticamente a semana inteira trabalhando como professor, e eu observo algumas coisas nas escolas, seja com colegas, seja com alunos, e uma das coisas que eu gostaria de refletir com os irmãos, e os irmãos vão lembrar alguma coisa do dia a dia também, como existem pessoas que têm orgulho de serem cristãs. Tem pessoas que têm orgulho de dizer: eu sirvo a Deus. Existe um número de pessoas com as quais eu convivo que tem prazer em dizer: eu sirvo a Jesus. E como tem um número grande e talvez ainda maior de pessoas que se envergonham de no seu dia a dia dizer: eu sou crente, eu sirvo a Deus.
Tem coisas que eu faço e outras eu não faço, porque eu sou crente. Existe um problema muito sério e nós precisamos tratar disso, meus queridos. Porque nós temos vivido numa geração de crentes que tem um sério problema de personalidade, um sério problema de identidade. Porque nós vemos pessoas que lotam as igrejas evangélicas todos os finais de semana. Durante a pandemia isso ficou um pouquinho diferente, né, pela impossibilidade, mas em geral, todos os finais de semana, em várias cidades desse país, milhões e milhões de pessoas entram em igrejas evangélicas. E tem momentos de louvor, de adoração, como nós tivemos nessa noite. Tem momentos intensos dentro da casa de Deus, dentro da igreja, dentro de um templo. E às vezes assumem compromissos com Deus durante esse momento de louvor, desse momento de entusiasmo na presença do Senhor. Mas como eu falava antes, o problema é que chega a segunda-feira. O problema é que a nossa vida não acontece apenas no domingo à noite. O problema é que a nossa vida não acontece apenas quando nós estamos, não se limita ao que nós fazemos, ao que nós dizemos e ao que nós demonstramos ser quando estamos aqui, nessas quatro paredes. E eu vejo uma grande crise de identidade da igreja contemporânea, da igreja no nosso tempo. Uma grande crise de identidade de alguém que no final de semana se identifica completamente com Cristo, mas durante a semana nada do que ele faz, nada do que ele diz e nada na maneira como ele se comporta denuncia que ele seja um crente, que ele seja um cristão. E nós precisamos, irmãos, parar e refletir sobre isso. Porque nós corremos o risco de termos milhares e milhares de cultos e milhares e milhares de horas de pregação na nossa conta corrente. E nós corremos o risco que essas palavras efetivamente tenham produzido poucos efeitos de transformação na nossa vida. Não é incomum, nós vemos pessoas que aceitam Jesus, que vêm de uma vida toda bagunçada pelo inferno, que estavam mergulhados na cultura do mundo, que estavam realmente mergulhadas na cultura do mundo, que elas vêm a Cristo, elas aceitam Jesus, e elas têm um prazer tão grande de dizer: eu sirvo a Jesus, eu sou crente. Em contrapartida, às vezes nós vemos pessoas que passaram a sua vida na igreja e parece que Jesus não existe na sua rotina. E aí nós temos um problema. E eu quero, em nome de Jesus, refletir com você sobre o que a palavra diz sobre isso nessa noite. Amém? Primeira coisa que eu quero refletir com você nessa noite é a respeito de como nós temos acesso ao reino de Deus. Pessoa que está me ouvindo pela internet agora, ou que está na igreja, começando, nas primeiras vezes que está frequentando a igreja, como é que eu tenho o primeiro contato com o reino de Deus, com esse reino, com essa cultura do reino? Primeira coisa que você precisa saber é receber uma boa notícia. A boa notícia que você tem que receber está lá no livro de João, capítulo 3, no versículo 16. João 3,16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso se chama Evangelho.
Evangelho, a palavra evangelho significa boa notícia, boa nova, boa mensagem. E eu começo nessa noite lhe dando uma boa mensagem, uma boa palavra: a salvação para você em Cristo Jesus. E essa é a primeira coisa que você precisa saber para ter acesso ao reino de Deus. Você precisa saber que Jesus já sabia que você precisaria de algo que, se fosse capaz de pagar o preço pelos seus pecados. E cada um de nós que hoje está aqui, um dia ouviu essa mesma palavra: Jesus derramou o seu sangue por você, e nós aceitamos a Cristo como único Salvador. Nós ouvimos essa boa nova e nós recebemos essa palavra. Esse é o primeiro passo, é receber essa notícia, essa boa palavra, essa boa mensagem. Amém? Qual é o segundo passo? Você recebeu essa palavra lá no livro então deixa eu só pegar minhas anotações aqui. Lá no livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, diz assim. Vou ler Mateus 11, 28. Pessoal, me desculpe, o pessoal da mídia primeiro. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28, e depois eu vou ir até o 30, tá, irmãos? Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vocês que se encontram cansados, em outra tradução, cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o primeiro convite que Jesus faz depois de você ouvir a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. O convite que Jesus faz para você é: venha do jeito que você está. Jesus estava dizendo: eu tenho certeza que tem gente que vai vir machucada, que tem gente que fez coisas das quais se envergonha, tem gente que fez coisas das quais acha que não é possível ser perdoadas, pelas quais não é possível ser perdoada. Mas a segunda boa notícia é o convite que Jesus te faz: vinde a mim, todos. Quem está cansado dessa vida que está levando, quem está sentindo o peso das suas decisões erradas, quem está sobrecarregado pela culpa, pelo medo, pela depressão, pela angústia, pelas dores desse mundo difícil que nós vivemos, a palavra do Senhor, a palavra que vem para você nessa noite é: venha do jeito que você está, e o Senhor vai trazer alívio para a sua vida. Esse é o segunda coisa que você tem que saber. Seguindo no versículo 29, depois disso, depois de vir a Cristo, ser aliviado por Jesus, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Na sequência desses dois versículos eu percebo o seguinte: que no versículo 28 Jesus está falando: você precisa de um alívio imediato, você não aguenta mais, vem e você vai receber o alívio imediato. No versículo 29 tem um segundo passo. Se você quiser que esse alívio seja permanente, se você quiser realmente encontrar descanso para a sua alma, então você tem que fazer o segundo passo. Deixa definitivamente toda essa tua carga que você carregava, de pecado, de cultura do mundo. Abandona as amizades que te faziam, que te levavam para esse caminho de destruição. Abandona definitivamente. Troca o teu fardo pelo meu jugo. E o jugo é algo que você leva em conjunto. Você vai estar lado a lado com Jesus. Onde você andar, Ele anda com você. Na hora de festa, Ele festeja com você. Na hora da luta, Ele luta com você. Ele não te abandona mais.
Quantos de nós, quando viemos a Cristo, nós nos sentíamos abandonados, sozinhos, infelizes, com muita razão nós nos sentimos humilhados, sentimos o peso dos nossos pecados, mas às vezes não entendíamos porque estávamos sobrecarregados. Mas quando nós viemos a Cristo, nós temos contato com o Evangelho, recebemos a boa notícia, nós somos aliviados e nós somos convidados por Jesus a dizer: ei, gostou de sentir esse alívio? Então faz o seguinte, não volta para aquela vida que você levava, abandona esses hábitos que fazem parte da cultura do mundo e começa a aprender sobre aquilo que faz parte dos princípios do meu reino. Troca esse fardo pesado que te leva para tristeza, para depressão, para angústia, e hoje leva daqui o meu jugo, porque o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o próximo passo a ser dado. E observe que Jesus diz: aprendam de mim. Comecem a aprender como é que é levar uma vida comigo. Comece a aprender a entender como é que funcionam as coisas no meu reino. Esse é o convite que Jesus fez a todos nós. O problema é que algumas pessoas param no primeiro passo. Elas vêm à igreja, são aliviadas, e quando recebem o segundo convite que Jesus diz: e quer aprender um pouco mais de mim, elas dizem não. Elas pegam de novo o seu fardo pesado e voltam para a sua rotina, até se sentirem sobrecarregados de novo. E aí eles vêm na igreja e Jesus alivia de novo, porque Ele fez esse convite para todos. Mas quando você se limita a simplesmente ouvir o primeiro convite de Jesus, que é: vinde a mim quando estiverem cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vou aliviar vocês. Quando você se limita a ficar nessa etapa, você deixa de desfrutar daquilo que é melhor, daquilo que é a maior graça no reino de Deus, que é encontrar um descanso permanente para as nossas almas. O propósito de Deus para nós, para mim, para você, não é um alívio momentâneo das nossas cargas, mas é nós aprendermos, nós entendermos que o jugo, o fardo do Senhor é leve, é suave. Não é propósito de Deus que você viva sobrecarregado. Não é propósito do Senhor que você viva carregando um peso maior do que as suas forças. Quem faz isso não é o Senhor. Porque uma das coisas que nós aprendemos na palavra é que o Senhor nunca nos dá um fardo mais pesado do que nós podemos carregar. Quem faz isso é o diabo. Quem tenta de todas as formas sugar até nossas últimas energias não é Deus. E nessa noite eu quero dizer para você que o caminho para você fazer parte do reino de Deus é atender o primeiro convite, vir a Cristo do jeito que você está, ser aliviado, e Ele alivia. E o segundo passo é aprender como funciona o reino de Deus. Aprender lições na palavra de Deus, de coisas que você fazia quando não servia a Deus antes de conhecer a Cristo, e comparar com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Esse é o primeiro choque de reinos que nós vemos. É quando a cultura do mundo da qual nós viemos, ela entra em choque com a cultura do reino de Deus. E diante desse choque as pessoas reagem de maneiras diferentes. E ao perceberem essa diferença, muitas pessoas dizem: opa, isso aqui eu não quero.
eu venho até aqui, daqui para frente eu não vou mais. E elas voltam para o primeiro passo. E outras pessoas, elas sentem um alívio tão grande nas suas vidas, e ela disse: é isso aqui que eu quero para o resto da minha vida. Eu quero dedicar minha vida para Jesus, e eu quero dizer para todo mundo que quem tirou a tristeza da minha vida foi Ele, que quem me tirou do fundo do poço foi Ele, que Ele fez o que os médicos não conseguiram fazer, Ele fez o que o pai de santo não conseguiu fazer, Ele fez o que o feiticeiro não conseguiu fazer, mas Ele trouxe paz ao meu coração. Eu vejo tanta gente no meu dia a dia, que eles transbordam da presença de Deus. Eu convivo com alguns alunos que eles estão catando, eles têm um radar, eu sinto que eles estão assim, ó, mirando: é esse aqui que eu vou pegar hoje, vou falar de Jesus. Enquanto eu vejo alunos, e eu conheço muita gente que fica se esquivando, que fica louco que ninguém toque em religião, que ninguém toque em igreja, para que ele fique ali bem quietinho. Isso eu estou falando da minha experiência, queridos. O que eu quero falar nessa noite, eu quero trazer para você uma palavra que Paulo trouxe à igreja, da sua experiência pessoal. E quero linkar isso com uma palavra que está lá no livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 34. Mas a palavra que Paulo disse foi essa. Eu vou achar minhas anotações aqui. Aqui. Lá no livro de Romanos capítulo 1, versículo 16, meus queridos. Romanos. Abra o coração, meu querido. Paulo, falando à igreja de Roma, disse o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quem estava falando aqui que não se envergonha do Evangelho foi um cara que passou a boa parte da sua vida preso por causa do Evangelho. Foi um cara que passou necessidades por ter feito a escolha pelo Evangelho. Quem está falando aqui é um cara que desfrutava de todos os benefícios de ser um cidadão romano, que tinha alto cargo ligado ao governo romano. E depois que ele teve um encontro real e transformador com Jesus, ele abriu mão de tudo que ele tinha na cultura do Império Romano, para padecer por amor ao Evangelho. E muitas vezes ele deve ter escutado: como é que pode? Ele abriu mão de tudo que ele tinha para pregar o Evangelho, aí ó, ele vive preso. E a maioria das cartas que Paulo escreveu, ele escreveu preso, nas prisões. Passou vários anos da sua vida encarcerado por causa da palavra de Deus. A sua vida, ele perdeu a sua vida por amor à palavra de Deus. Algumas das suas palavras mais memoráveis foram ditas no momento que faltava pouco tempo. Ele estava no corredor da morte, pouco tempo para ele ser decapitado, como ele realmente foi. Foi decapitado pelo Império Romano.
E ele está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. E eu quero, em nome de Jesus, meu querido, dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo num tempo absolutamente maluco. Nós estamos vivendo um tempo tão doido que as pessoas estão tendo receio, estão tendo vergonha de dizer que são contra aborto. E as pessoas que são a favor estão enchendo a boca para dizer assim: eu sou a favor do aborto. É um mundo absolutamente maluco. Se nós pararmos para pensar das coisas que as pessoas dizem e como elas se orgulham das barbaridades que dizem e das barbaridades que fazem. Falava alguns dias aí, acho que menos de um mês, a minha perplexidade diante das coisas que eu vejo também nas escolas, a galera, naturalização da bissexualidade, da homossexualidade, todas as variantes que hoje eu nem sei mais nomear. Naturalmente as pessoas enchem a boca se orgulhando dessas coisas. E eu quero dizer, meu querido, em nome de Jesus, se o diabo está fazendo você se envergonhar em algum momento da sua rotina, de dizer que você serve a Deus, de dizer que você é um crente, de dizer que você é desses que vão nessas igrejas aí, dos aleluia, em nome de Jesus, quebra isso nessa noite, quebra isso da tua vida em nome de Jesus. Porque o mundo não está precisando de gente que diga o que todo mundo diz, que é a favor do aborto, que está tudo certo, que realmente é isso. O mundo está precisando de pessoas que tenham nas suas vidas o fruto da palavra de Deus. Eu vejo pessoas se envergonhando no seu dia a dia, com medo que as pessoas saibam que você serve a Deus. Em nome de Jesus, meu querido, abandona essa vergonha, abandona essa timidez, porque existem pessoas que precisam urgentemente ouvir que Jesus é a solução. Se você está em crise de identidade, se você está oscilando no fim de semana, no dia da semana, no fim de semana é crente, mas no dia da semana não dá, tem algumas coisas que eu tenho que fazer por causa do meu trabalho, toma uma posição como cristão, em nome de Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus estava falando ao meu coração. Nós cantamos um louvor que diz: eu quero ir além. Nós vivemos um tempo em que Deus, em que o Espírito Santo, em que Cristo quer nos levar além nas coisas do reino. Deus quer que nós nos aprofundemos, que nós mergulhamos nas coisas mais profundas do reino de Deus. Mas sabe o que nós estamos gastando tempo no nosso dia a dia? Com coisas que já deveriam estar muito bem resolvidas. No nosso dia a dia nós ficamos, mas não beber bebida alcoólica não é bem assim. Mas dá para beber alguma coisinha, uma cervejinha não faz mal. Mas dançar e num baile não tem nada a ver. Mas escutar música do mundo não tem nada a ver. Queridos, isso aí você poderia ter essa dúvida quando você veio a Cristo. Você já está há 20 anos na igreja e você está nessa ainda, meu querido. O Senhor tem muito mais para você. Você está perdendo tempo com coisa que nem o mundo acha que você pode fazer.
Sabe o que todo mundo espera quando você diz que é crente? Você dizer, ele pensa, bom, crente então tu não bebe, crente então tu não vai a baile, crente então tu não ouve música. Isso já está resolvido para o mundo, e você vai ficar perdendo tempo com essas coisas. Quando nós perdemos tempo com essas coisas, nós deixamos de mergulhar naquilo que o Senhor tem de melhor, da cultura, do mundo, do reino, da obra do Espírito Santo na nossa vida. Jovem, adolescente, não perca tempo com aquilo que o mundo já resolveu. O mundo olha para quem é crente e diz, nem adianta convidar, porque esse aqui não bebe, está resolvido, avança, vai para a próxima etapa. Explica por que você não precisa beber. Explica que você não precisa beber, porque você festeja de cara limpa na presença do Senhor. Explica por que você não fica com um e não fica com outra. Explica que a palavra de Deus nos diz que você deve esperar no Senhor, e o Senhor tem o melhor para você. Avança. Se o pecador, se o mundano, se o devasso, ele olha para você e ele tem certeza que você vai dizer que não bebe, não perde tempo com isso, está resolvido. Não bebe, não. Se o mundo acha que crente não bebe, crente está achando que bebe. Tem problema de identidade aí, gente. Toda vez que eu falo sou crente, então não bebe. Não bebo. Resolvido. Próxima pergunta, vamos lá. Está resolvido. Mas quanta gente que fica que nem cachorro correndo atrás do rabo. Está no ministério, e Deus tem que estar dizendo, muda de vida nessa área. Deus está tratando como uma criancinha. Olha, não anda aqui que você vai tropeçar. Olha, cuidado que você vai bater a cabecinha na quina da mesa. Enquanto Deus tem planos muito maiores, muito elevados para a sua igreja, para esse tempo. Tem coisas da cultura do reino que até o diabo sabe. Tem coisas que às vezes o diabo nem perde tempo te tentando, e assim mesmo você vai lá e cai. O diabo, não, aqui nem adianta, não vou oferecer bebida, não vou oferecer. E vai lá e cai. Nós não temos que nos envergonhar do Evangelho. Quando nós demonstramos que nós não temos do que nos envergonhar por servir a Cristo, aquilo que há de valor no Evangelho começa a aparecer. Você não vai conseguir falar de Jesus para ninguém, meu querido, se você não superar o arroz com feijão. Se você não superar essas coisas aqui, meu amigo, aquilo que tu diz, não tem nada a ver, tem a ver. Vai por mim que tem, por experiência própria. Do tempo que eu fiquei afastado da igreja, eu voltei para a igreja, o pastor pregava aqui, eu aqui dentro, cutucava minha esposa, isso aqui é exagero, pastor, que não tem nada a ver. Ia com as minhas coisinhas lá. O pastor falava outra coisa, o pastor dizia, mas pastor só bate nessa tecla, não tem nada a ver. Mas talvez ele estivesse falando para mim, e tinha tudo a ver. Até o dia que eu precisei, Deus teve que desenhar para mim e disse, tem a ver. Larga, para com isso que para ti não serve. Resolvido? Próxima etapa. O que eu estou querendo dizer para você, meu querido, é que Deus tem muito mais no reino do que você tem vivido para você. Você não só tem experimentado o melhor de Deus, porque você continua patinando no arroz com feijão, nos fundamentos, na base. Não se envergonhe do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus que te libertou e continua te libertando todos os dias. Tem uma passagem na palavra
nessa mesma linha, lá no livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34 e 35, eu vou até o 38, tá? Marcos 8, 34, começa. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Deixa fixo esse aqui na tela, por favor, meus queridos. Observe a palavra que Jesus trouxe para os discípulos. Portanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras. Faz uma observação comigo. Essa geração pecadora, Jesus está falando naquela época, né? Há mais de 2000 anos. Não parece que é a nossa mesma geração, adúltera e pecadora? A palavra que Jesus trouxe para os discípulos e para a multidão é a mesma. Ela serve perfeitamente. Nós vamos nos envergonhar do Evangelho no meio dessa geração adúltera e pecadora? Você vai ter vergonha de dizer para o seu colega de trabalho adúltero, ou para o seu grupo de colegas adúlteros, ou para o seu chefe adúltero, que vai te convidar para uma reunião, mas antes da reunião, ou depois da reunião, eles vão lá para aquele lugarzinho diferenciado, lá para tomar umas mais caras. Você vai ter vergonha de dizer: eu não vou porque eu sou crente. No meio dessa geração adúltera e incrédula, você vai ter vergonha de apresentar, de falar de Jesus, para concordar com essa geração? É isso que Jesus estava falando para aquele povo. Vocês vão ter vergonha de mim, no meio desses adúlteros, desses pecadores, dessa geração incrédula. Vocês vão se envergonhar de dizer que tem os valores do reino de Deus. E atenção, meus queridos, nós geralmente gostamos de pular essas palavras aqui, porque qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. E aqui tem uma palavra daquelas que nós gostamos de pular, e eu vou falar, queridos, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo de um tempo em que nós precisamos tomar uma decisão importantíssima de assumir a nossa identidade como filhos de Deus, que vai além. Antigamente a gente identificava na rua quem era crente porque vinha com a Bíblia embaixo do braço, né? Alguns, né, davam um jeito de dar uma muqueada na Bíblia, dava um caderno, uma coisa assim. Tinha uma galera, faz tempo que tem uma galera que tem vergonha, né? Mas a gente identificava pela Bíblia. Hoje está no celular, às vezes não tem a Bíblia. Mas nunca foi o problema identificar quem era crente no dia de culto. A grande dificuldade de nós identificar um cristão, um crente, é no dia que não tem culto. É no dia que eu vou para a faculdade, é no dia que eu vou para o colégio, é no dia que eu vou para o meu trabalho. Aí a gente vê talvez um percentual pequeno daqueles que se identificam com Cristo no final de semana e continuam se identificando com Cristo durante a semana. Nós precisamos resgatar o orgulho de servir a Jesus.
Não o orgulho que faz você se sentir superior, mas o orgulho de você dizer: eu sirvo ao Senhor e eu não preciso de mais nada disso para ser feliz. Porque a ideia que as pessoas que não servem a Deus têm de quem é crente é que vive uma vida triste, que se é crente então não pode fazer nada. Só vive uma vida triste mesmo sendo crente aquela pessoa que realmente não quer se envolver com o reino de Deus, porque senão tem atividade para fazer direto. Aliás, tem sobrecarga de atividade para a galera aí, né? É congresso, é vigília, é louvorzão, é tudo que imaginar. Para todas as idades tem. Não tem tristeza para quem serve a Deus. Essa história que serve a Deus, vai perder a vida. Se nós vamos perder a vida, nós não vamos perder, nós vamos dizer assim: eu abro mão daquilo que eu faria sem Cristo, para viver a vida de Cristo. Eu vou dizer que é uma baita troca. É isso que Jesus queria dizer. Quem quiser ganhar a sua vida, se você quiser levar a vida do teu jeito, da tua maneira, como a galera está querendo, Jesus disse: se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder a vida. Agora, se você quiser abrir mão da sua vida, negar a si mesmo, pegar a minha cruz, ou pegar a sua cruz, que é pegar a sua cruz às vezes não é pegar a cruz de Jesus, o fardo é leve, não sei o que. A minha cruz que eu tenho é as minhas deficiências, são os meus defeitos. Mesmo assim, com todas as minhas limitações, meus defeitos, eu abro mão da minha vida para seguir a Cristo. Quando nós viemos a Cristo, nós não ganhamos um chip de perfeição. Quando nós viemos a Cristo, nós dissemos: Senhor, mesmo sendo imperfeito, Tu disse que me quer. Então a partir de agora eu abro mão do controle da minha vida. E eu peço que, apesar das minhas limitações e dos meus defeitos, Tu controle a minha vida e Tu guie os meus passos. O pastor Isaías pregou uma vez aqui, e eu não esqueci mais. O evangelho é muito simples, irmãos. O evangelho é simples demais. O processo é simples. Você vem na igreja, você ouve a palavra: Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. E aí Ele te convida: está sobrecarregado, está oprimido, vem que eu vou te aliviar. E Ele vem e acontece, alivia. Depois Ele diz: quer me seguir? Nega a si mesmo, toma a cruz e vai. O problema não é o evangelho é simples, o problema somos nós. O detalhezinho é o bicho ser humano. E aí, nós queremos todos os benefícios do reino, mas nós queremos continuar com o controle da nossa vida. E nós adoramos recitar o Salmo 23, e é o meu salmo da vida, é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Só que o detalhe do Salmo 23 é que nós dizemos: o Senhor é o meu pastor. Nós gostamos de dizer que Ele é o pastor, mas nós estamos dizendo que Ele é o Senhor. Senhor é o que tem os rumos, é o que decide como é que vai ser o nosso caminho. Nós gostamos muito que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará. Mas deixar que Ele seja o Senhor da nossa vida não é uma coisa que nós gostamos muito de fazer. Mas eu quero convidar você para que você possa usufruir de tudo aquilo que o reino de Deus, vem junto com a cultura do reino de Deus. Que a cultura do reino de Deus não traz só regras para você, meus queridos, traz todos os benefícios da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando nós aceitamos a Cristo e nós dissemos: Deus, eu quero que a partir de agora Tu seja o Senhor da minha vida, junto com essa decisão, o Espírito Santo começa a fazer morada no nosso coração. E a obra que Ele faz continuamente na nossa vida não tem preço.
Não tem prazer, não tem festa, não tem nada que substitua a obra que o Espírito Santo faz na nossa vida. E nessa noite eu quero convidar você que se identificou em algum momento dessa palavra. Primeiro, pessoas que nessa noite você ouviu a palavra que diz que Jesus convida todas aquelas pessoas que estão se sentindo cansadas, sobrecarregadas, oprimidas, e que Ele quer trazer alívio. Você que se identificou nessa noite, eu quero convidar você nessa noite a dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti. Senhor, eu tenho me sentido tão cansado com a vida que eu tenho levado. Eu tenho sentido uma carga tão grande sobre as minhas costas que eu não consigo mais carregar. Eu me sinto sem forças, eu me sinto fraco, eu me sinto fraca, e eu preciso de uma ajuda, eu não consigo mais. Eu quero dizer nessa noite que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Eu quero dizer que aquele que disse que pode tirar a carga pesada das tuas costas, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. E nessa noite, quando nós orarmos, você vai orar e vai dizer: Senhor, eu estou me entregando a Ti. Eu quero abandonar essa carga pesada que eu venho carregando em consequência do tipo de vida que eu tenho levado. Eu quero me arrepender do tipo de vida que eu tive até aqui. Mas eu quero sair daqui aliviado, Senhor, na Tua presença. E para aquelas pessoas que já conhecem a Cristo, que frequentam a igreja e constantemente vêm e são aliviadas pelo Senhor, mas não tomaram uma decisão real com o Senhor, que não aceitaram o segundo convite do Senhor, de quando Ele diz: negue-se a si mesmo, que acha difícil abandonar algumas coisas, que acha difícil deixar Deus ter o controle da sua vida. Eu te convido, meu querido, a entregar a sua vida, o controle da sua vida ao Senhor. Vale a pena, vale a pena. No tempo em que nós vivemos, meu querido, vale a pena entregar a sua vida ao Senhor. Amém? E o terceiro tipo de pessoa que eu quero orar nessa noite, nesse momento, eu vou pedir para o Ministério do Louvor subir. Eu quero orar por aqueles irmãos que no seu dia a dia têm sentido constrangimento, vergonha, timidez em se assumir como cristão. Nós temos visto, né? Hoje em dia tem várias pessoas que dizem que as pessoas têm que sair do armário. Tem muito cristão que não saiu do armário como cristão. Tem gente que é um cristão no armário há vários anos. No dia a dia ninguém sabe, se esquiva. Meu querido, em nome de Jesus, assuma a tua identidade em Cristo. Assuma a tua identidade no teu dia a dia como cristão. Marca o teu território, marca o território do reino lá no teu trabalho, marca o território do reino lá na universidade, marca o território do reino lá na tua escola, marca o território do reino lá quando você conversa com os teus amigos, marca o território do reino quando você vai para o futebol. Em nome de Jesus, não se envergonhe do Evangelho. Se tem alguém que tem que se envergonhar, não é você. Se tem alguém que tem que se envergonhar, é essa galera que está mergulhada no pecado e está tentando te levar também. Nessa noite a palavra vem para nós para dizer, a palavra de Paulo: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, porque Ele é o poder de Deus para salvar o pecador. Amém? Não se envergonhe. O Senhor nessa semana precisa de mim e precisa de você, para alcançar vidas que não ouvirão o Evangelho se não for pelos meus lábios, se não for pelos teus lábios. Mas para isso você precisa assumir a tua identidade como crente, a tua identidade como cristão. Numa aula dessas, vou compartilhar uma experiência. Tem alguns alunos perguntaram: professor, o senhor é evangélico? Eles sabiam que eu era, né? Mas aí eles queriam saber um pouquinho mais. Eu disse não. Eu disse: mas como assim? Não, eu não sou evangélico. Eu sou crente daqueles crentes as ganha. Sabe aqueles crentes dos aleluia? Sabe os aleluia? Eu sou desses.
É dessa igreja, a minha igreja é dessa aí. Eu não sou evangélico, porque quando a gente quer de evangélico, parece aquele negócio que a gente tá, não, eu sou evangélico, né? Aquela coisa assim, a palavra aqui, e eu, pastor, bem quietinho aqui, né? Pregando, que nem eu, sempre, né? Pregando aqui, aquela coisa calma. Não, eu disse, não, eu não sou evangélico. Eu sou crente, aqueles assim do aleluia, sou dos aleluia mesmo. E eu quero dizer para você, é libertador quando você se assume como crente. Sabe por quê? Porque o dia que alguém tiver com um problema que o médico não resolve, o dia que alguém tiver com um problema que ninguém resolve, o Pai de Santo não resolveu, ele vai procurar o aleluia, em nome de Jesus. E você vai ter uma palavra para compartilhar, você vai ter uma palavra de Deus para ministrar. Marca território, assume a tua identidade. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra por meio da sua vida. Até hoje você vem na igreja, o Espírito Santo de Deus tem que trabalhar na sua vida, todo dia, todo fim de semana, todo culto. Mas Ele precisa que Ele possa trabalhar por meio da sua vida também. Ele vem, trabalha na sua vida, e durante a semana no seu trabalho, Ele usa a sua vida para abençoar outra pessoa. É assim que funciona a engrenagem. Eu não tenho vergonha de te dizer que eu sou aleluia, mas não foi sempre assim. Estou confessando o pecado aqui. Por isso que eu estou dizendo que é muito libertador quando nós assumimos o que nós somos em Cristo. É libertador quando nós não nos esquivamos diante desse mundo que se orgulha do pecado. Como nós não nos orgulharemos de Cristo? Como nós não nos orgulharemos da obra que Cristo faz na vida das pessoas? Como nós não levantaremos a bandeira do Evangelho? Esse tem motivo para nós nos orgulharmos. De Cristo nós podemos levantar a bandeira e nos orgulhar a bandeira de Cristo. Não importa o rumo que esse mundo velho vai tomar, nós não nos envergonharemos do nome do Senhor. Amém? Levante, meu querido, quero orar com você. Enquanto o ministério de louvor vai louvando, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nessa noite. E eu quero, Senhor, agradecer pela Tua palavra que vem ao meu coração, ao coração da igreja. E a palavra que Tu traz aos nossos corações, Senhor, é sobre assumirmos a nossa identidade, assumirmos a cultura do reino no nosso dia a dia. Tu trouxe uma palavra, Senhor, para vidas que estão dando os primeiros passos também na fé, que nessa noite chegaram a esse lugar oprimidos, sobrecarregados, cansados do fardo do pecado, cansados, Senhor, do fardo pesado pelas escolhas que fizeram. E eu quero, em nome de Jesus, orar por essas pessoas, ó Pai, que nesse momento estão dizendo: Senhor, alivia o meu fardo. Estão dizendo: Senhor, eu quero abandonar esse fardo pesado aqui na Tua casa. Eu quero ser aliviado. E eu quero, Senhor, aprender a respeito da Tua palavra, a respeito do Teu reino. Eu quero receber alívio definitivo para minha alma. Eu quero encontrar esse alívio. E nessa noite, Senhor, Tu possa derramar sobre a vida desse irmão a Tua bênção, a bênção prometida pela Tua palavra, o alívio, o bálsamo do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero orar por aqueles irmãos que precisam dar um segundo passo na fé. Aqueles irmãos que precisam, Senhor, tomar a decisão de deixar que Tu seja o Senhor de suas vidas. Aqueles irmãos que precisam tomar uma atitude, Senhor, no seu dia a dia, de se identificarem, Senhor, como cristãos.
O diabo tem colocado no seu coração receio, vergonha, timidez em se identificar como cristão, como crente. Mas em nome de Jesus, ó Pai, eu oro e peço que seja quebrada nessa noite toda prisão, toda cadeia, toda timidez, toda vergonha, em nome de Jesus. Que nessa semana o Evangelho possa prosperar nos lábios desse irmão. Que nessa semana o Espírito Santo possa usar os lábios desse irmão para falar de Jesus. No seu local de trabalho, na universidade, na escola, por onde andar, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, espalhar a cultura do reino por onde andarmos, Senhor, em nome de Jesus. Não nos envergonharemos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a nossa salvação e para a salvação de todo aquele que crê que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Que essa semana seja uma semana, Senhor, em que pessoas possam ouvir falar de Jesus por meio dos lábios desses irmãos que estão aqui, desses irmãos que estão nos ouvindo, participando desse culto, Senhor, pelas redes sociais. Que nessa semana o Teu Espírito Santo possa nos mover para falar de Jesus para aquele colega de trabalho que está passando por um momento difícil. Desperta a nossa fé, fortalece a nossa fé para profetizarmos a bênção sobre a vida dessa pessoa que talvez não tenha fé, mas nós usaremos a nossa fé para abençoá-los, em nome de Jesus. Eu quero colocar diante de Ti, nessa última oração, Senhor, aqueles irmãos que nessa semana tem uma consulta médica, tem um exame para fazer, tem um procedimento para fazer, e esses irmãos precisam de um milagre, Senhor. Eu quero em nome de Jesus profetizar sobre a vida desses irmãos a cura do Senhor. Quero profetizar sobre aqueles irmãos que nessa semana encerra o prazo de uma decisão a ser tomada a seu favor ou contrária, Senhor. Que a justiça do Senhor prevaleça e que, Senhor, essa decisão seja favorável, Senhor, ao Teu povo. Eu quero orar por aqueles irmãos, ó Pai, que estão em tratamento por uma enfermidade, que estão hospitalizados ou que estão em tratamento médico, Senhor. Derrama da Tua bênção, Senhor, sobre a vida desses irmãos e dá-nos uma semana, Senhor, de milagres, que tenhamos testemunhos do milagre do Senhor no meio do povo de Deus. Nós cremos e nós profetizamos, nós concordamos com isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus.